Aleluia, aleluia, aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegou Jesus a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens um balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amados irmãos e irmãs que celebram conosco através da Rádio Liberdade FM, que meditam conosco a palavra através do canal no YouTube, vocês aqui presentes no salão paroquial da nossa igreja matriz de Santa Luzia, em Havaiandava, nessa manhã gostosa de quarta-feira, ainda com as flores e os perfumes da solenidade de Nossa Senhora Aparecida, nesse dia 15 de outubro, quando a igreja e a família do Carmelo Descalço celebramos com tanta solenidade aquela que nós chamamos carinhosamente a Santa Madre. Quando vocês forem a um convento, a um mosteiro do Carmelo Descalço, sempre vocês vão ouvir essas duas expressões. A Santa Madre é Santa Teresa d'Ávila e o Santo Pai é São João da Cruz. Os dois que iniciam com a reforma do Carmelo, essa ordem que já existia, eles iniciam um processo de reforma e por isso nós chamamos São João da Cruz, Santa Teresa de Jesus como os nossos pais espirituais, eles que deram
essa nova forma de vida dentro da grande tradição antiga do Carmelo, que remonta lá do nosso santo pai, o profeta Elias, no Antigo Testamento. Amados irmãos e irmãs, celebrar Santa Teresa de Jesus, mais conhecida como Santa Teresa d'Ávila, eu particularmente não gosto que chamem Santa Teresa de Jesus de Santa Teresa d'Ávila, porque trocar o santíssimo nome de Jesus pelo nome de uma cidade é muito feio, não é? Vamos dar o nome ao santo como ele assinava o próprio nome, né? Santa Teresa nunca assinou Santa Teresa d'Ávila, né? Ela sempre quis ser, assinava, viveu e morreu sendo Teresa de Jesus. Teresa de Jesus. Queira Deus, na escola de Santa Teresa, a gente também queira ser de Jesus, né? Ser de Jesus pelo bem da igreja, ser de Jesus pelo bem do mundo. Santa Teresa, ela sempre nutriu um desejo por Deus. Já desde muito pequena, ela tinha sim alguns pensamentos não muito comuns para uma menina da sua época. Santa Teresa, certa feita, pega, se não me falha a memória, um sobrinho dela, um primo dela, e vai com uma cruz que fizeram de madeirinha, vai em direção a um acampamento dos muçulmanos na Espanha, né, os mouros. E o tio de Santa Teresa, sabendo de como era Santa Teresa, viu que os dois tinham fugido, falou: mas onde estão esses dois? E vai atrás e consegue barrar Santa Teresa antes de chegar ali nos mouros. E falou assim: Teresa, aonde você ia? Eu ia falar de Jesus para os mouros. Teresa, mas os mouros matam os cristãos. E ela diz: mas é isso que eu quero. Eu quero ver a Deus, e para ver a Deus é preciso morrer. Santa Teresa volta para casa com o tio, graças a Deus, continua levando ali a sua vida cristã da melhor maneira possível, entra também para o Carmelo Calçado, né? E dentro do Carmelo, já monja carmelita, ela começa a passar por um processo de conversão. E esse desejo de ver a Deus nunca saiu do coração de Teresa. Teresa queria vê-lo e descobriu que de fato, para ver a Deus, era preciso morrer. Não apenas morrer no dia da nossa morte física, mas aquelas pequenas mortes que nós somos chamados a viver no dia a dia. Morrer para o nosso orgulho, morrer para a nossa vaidade, morrer para os nossos pecados, morrer para o nosso desejo de grandeza. Santa Teresa, quando já começa esse espírito da reforma do Carmelo, e ela é feita superiora de um Carmelo, e as freiras não queriam Santa Teresa, porque naquele tempo as freiras viviam como os padres, infelizmente também, viviam uma vida assim em certo relaxo, e Santa Teresa não queria ninguém relaxado, ela queria que as pessoas seguissem a Deus com firmeza. E quando Santa Teresa é feita superiora de um desses mosteiros que levava uma vida assim meio relaxada na vida espiritual, na vida religiosa, Santa Teresa, movida pelo Espírito Santo, quebra as pernas das freiras todas com um gesto. Santa Teresa renuncia sentar na cadeira da superiora e pega a imagem de Nossa Senhora e faz Nossa Senhora sentar naquela cadeira, e dirá a Santa Teresa: a Virgem Maria será a superiora da nossa casa, ela é a mãe dos carmelitas, eu não. Até hoje vocês entram no Carmelo e vêm ali naquela parte da grade onde ficam as irmãs rezando durante a missa, vocês verão, é a coisa mais linda. Bom, eu sou arriscado falar, é minha família, né? E é gostoso a gente falar da família da gente, né? E ali naquela parte onde elas ficam
salvaguardadas pela grade, participando da Santa Missa com o povo, as irmãs sentam todas, umas de um lado assim, outras desse lado, e na cadeira principal, onde a gente imaginaria que sentaria a superiora da casa, está sempre a imagem de Nossa Senhora do Carmo, ou seja, é a Virgem Maria quem preside cada casa carmelita. E ao lado da Virgem Maria, para Santa Teresa, o Senhor São José. Se hoje a igreja nutre grande devoção a São José, nós devemos muito a Santa Teresa, porque Santa Teresa tinha por ele particular devoção, e foi ela que impulsionou essa vida, essa devoção a São José, e ela fez de São José o padroeiro do Carmelo Descalço, ou seja, amparada por Nossa Senhora, guardada por São José, Santa Teresa, ela vai ao encontro de Cristo, como essa samaritana do Evangelho que vai em busca de água viva. Santa Teresa vivia numa época, não que as pessoas não rezavam, mas uma espiritualidade que não dizia muito. Se decorava muitas fórmulas, se estudava por demais sobre Deus, era uma espiritualidade muito mais na cabeça, mas que por vezes não atingia o coração. E guardem bem, se a espiritualidade não atinge o coração, essa espiritualidade não dará frutos na sua vida, porque o coração é a sede das decisões, não a cabeça. Santa Teresa, ela vai em busca desta água viva, ou como disse o próprio Jesus para ela numa visão: Teresa, eu te darei o livro vivo. E o livro vivo é Ele mesmo, é Cristo Jesus. É Cristo Jesus que vai saciar a fome de Teresa. É Cristo Jesus, o bom amigo, que vai dar a Teresa a água viva, que é Ele mesmo. E Teresa não guardará para si a graça dessa água viva, pelo contrário, através da sua vida, através das fundações, através dos seus escritos, Teresa vai esparramar pelos corredores da igreja esta água viva que ela um dia recebeu. Teresa, embora seja monja de clausura, foi imensa missionária, tanto que certa vez houve, há poucos anos, uma peregrinação de uma relíquia importantíssima de Santa Teresa, o cajado que ela usava nas muitas viagens que ela fez a vida inteira, levando aos outros a graça que ela recebeu, como essa samaritana do Evangelho, que depois de encontrar-se com Jesus, depois de ter esse diálogo íntimo com Jesus ao meio-dia, na beira do poço de Jacó, essa samaritana que não guarda para si a graça do encontro com Jesus, mas vai anunciar a todos os samaritanos: encontrei o Messias, encontrei Cristo. Santa Teresa faz exatamente a mesma coisa, e há mais de 500 anos Santa Teresa continua fazendo isso, através daqueles que procuram viver de acordo com o seu carisma. Santa Teresa viveu em tempos muito difíceis para a fé, haja vista, Santa Teresa é contemporânea da Reforma Protestante, e Santa Teresa viu aquilo que os livros muitas vezes não contam: a quantidade de católicos, religiosas, sacerdotes que foram mortos pelos protestantes. Santa Teresa, ela faz um balanço da realidade, e se eu pudesse eu ficaria o dia inteiro falando de Santa Teresa, para colocar em vocês um pouco de devoção a Santa Teresa, para ver se a nossa vida muda. Santa Teresa, ela tem os 2 pés no chão, tem o coração em Deus, tem o olhar em Deus, mas Santa Teresa tem os 2 pés no chão. Ela age conduzida por Deus, mas fixa na sua realidade.
Santa Teresa não contém uma espiritualidade que nos leva a uma alienação, não. Filha da igreja, amante da igreja, Santa Teresa quer lutar por Cristo e pela igreja. E ela faz um balanço muito honesto da realidade que ela vê. Ela vê o protestantismo destruindo as almas, ela vê o protestantismo matando padres religiosos, leigos, destruindo igrejas, tomando catedrais, esparramando a heresia. Santa Teresa escreve assim: eu percebi, vejam a lucidez de uma mulher há 5 séculos atrás. Eu percebi que neste mundo Deus tem muitos inimigos e poucos amigos. O que eu gostaria é que os poucos amigos que Deus tem fossem amigos bons, amigos fortes. E ela dirá: então eu com estas poucas irmãs decidimos que poucas que somos, faremos bem o pouco que nós podemos. Com as nossas orações sustentaremos os defensores da fé, os padres. Por isso o Carmelo Descalço reza na intenção especial pelos sacerdotes, porque Teresa vive num tempo em que freira não pregava, freira não ia para as missões, mas ela sabia que na linha de frente, no ambão, no púlpito, na pregação, estavam os padres. Então ela diz: nós não podemos ir, mas a gente vai sustentar os que vão. Então, com as nossas orações, sustentaremos os defensores da verdade, e dentro do Carmelo nós levaremos uma vida religiosa exemplar, ao ponto de dar bom testemunho da amizade com Deus. Vejam a lucidez dessa mulher. Ela não se propõe em botar fogo no mundo, ela não se propõe em fazer uma revolução gigantesca, é sensata. Poucas que somos, faremos bem o pouco que nós podemos. Hoje nós também passamos por muitas dificuldades na igreja e no mundo, e às vezes esperamos soluções bombásticas que surjam de algum lugar, quando na verdade Santa Teresa dirá: você é pouco, você é pequeno, nós aqui somos poucos, nós aqui somos pequenos. Pois bem, o pouco que você pode fazer, você tem feito bem feito? Eu, como padre, estou procurando viver como um amigo de Cristo e esparramar para os outros essa amizade. Vocês leigos, no apostolado dentro da paróquia, nas comunidades, na vida familiar, no trabalho, vocês estão sendo amigos fortes de Cristo, dando ao mundo o testemunho da fé? Os religiosos, religiosas, consagrados, nós estamos vivendo a nossa consagração como testemunho luminoso para esse mundo que vive na escuridão? Poucos que somos, façamos bem o pouco que nós podemos. Cresçamos nessa amizade com Deus, que é cultivada na oração. Teresa descobre que sem essa oração íntima com Jesus, a nossa vida não produz fruto nenhum. E ela dirá: a oração é um trato de amizade com aquele que nós sabemos que nos ama. E ter a Cristo como amigo é mais comprometedor do que ter a Cristo como patrão, porque o patrão você trabalha por ele com dia e hora marcado, o amigo não.
O amigo é aquele que você pode contar com ele 24 horas por dia, 7 dias na semana, 12 meses por ano. Ser amigo de Cristo, amigo forte, amigo bom de Cristo, compromete uma vida inteira. E se nós quisermos levar ao mundo a luz do Evangelho, não busquemos outro caminho. Cresçamos na amizade com Jesus, através de uma oração simples, porém profunda, que desabroche nesse amor por Cristo e pela Igreja. Padre, o senhor tem uma receita prática para isso? Eu não tenho, mas Santa Teresa tem. Faça sentar no trono do seu coração a Virgem Maria, como ela fez no Carmelo. Porque quando Maria se senta no trono, no colo de Maria está Jesus. E Maria, sentada no trono do Carmelo do nosso coração, ela nos dará uma ordem simples, mas é a mesma ordem que Maria dá à igreja já faz 2000 anos. Façam o que o meu filho disser. E fazer o que Jesus nos diz vai nos fazer buscar todo dia, na palavra e na Eucaristia, crescer no conhecimento íntimo e na amizade forte com esse amigo que, tendo nos amado, amou até o fim. Que Santa Teresa, que ela coloque em nós um pouquinho do amor imenso dela, para que na escola de Teresa, de mãos dadas com Maria e com José, vocês e eu sejamos amigos fortes de Cristo e estendamos esta amizade aos homens e mulheres que Deus coloca no nosso caminho. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e